Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é numa lei que, nossa, mexeu bastante com as contratações públicas no Brasil. Vamos falar da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a nova lei de licitações e contratos. A ideia é usar o próprio texto da lei para a gente entender melhor os pontos-chave. Vamos destrinchar como o governo contrata tudo, né? Desde obra gigante até material de escritório. Ok, vamos lá. Perfeito. E é bom lembrar logo de cara que essa lei não surgiu do nada, né? Ela veio para dar uma arrumada na casa. Substituiu leis importantes como a famosa 8666, a do Predão, a 10520 e até partes do RDC. O motor disso tudo é modernizar, fazer as coisas serem mais eficientes, rápidas, transparentes e, claro, entregar mais valor. E vale para todo mundo, viu? União, estados, municípios, administração direta, autarquias, fundações. Tá tudo lá no artigo 1º. Entendi. Então, para começar do começo, quais são as ideias centrais, assim, os pilares dessa lei? O artigo 5º lista um monte de princípios, mas, sei lá, quais você destacaria como as grandes novidades ou mudanças de foco? Fala-se muito em planejamento, segregação de funções. Exato. Olha, os princípios clássicos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, continuam lá, firmes e fortes. Mas a 14.133 realmente deu um gás novo em alguns. O planejamento, por exemplo, artigos 5º, 11, 18. Ele deixa de ser só um papel para cumprir tabela, sabe? Vira etapa estratégica mesmo. A lei martela muito nisso. Planejar bem no início é o segredo para o sucesso lá na frente. Isso, olha, pode ser uma mudança cultural e tanto na administração. Que costuma ser mais reativa, né? Exatamente. E a segregação de funções, também está no artigo 5º, no 7º, é outra aposta forte. A ideia é simples. Não deixar tudo na mão de uma pessoa só. Quem planeja não é quem escolhe, que não é quem fiscaliza. Tenta evitar erro e, claro, desvio. Faz sentido para a integridade do processo. E como esse planejamento se amarra com o objetivo maior da lei? Diretamente. O objetivo número 1, lá no artigo 11, é escolher a proposta que traga o resultado mais vantajoso para a administração. E aqui tem um pulo do gato. Vantajoso não é só preço baixo. Tem que olhar o ciclo de vida inteiro do que se está comprando ou contratando. Tipo, não adianta comprar um computador baratinho que vai dar defeito logo, ou gastar muita energia. Isso, exatamente. Ou uma odra que custa pouco para fazer, mas a manutenção é caríssima. O planejamento serve para definir o que é essa vantagem em cada situação. Essa visão de longo prazo é bem interessante. E o artigo 11 fala de mais coisas, né? Tipo, tratar todo mundo igual na licitação, evitar preço superfaturado ou inexecuível. Isso. E também usar o poder de compra do governo para incentivar a inovação e desenvolvimento sustentável. É uma agenda mais ampla Bem mesmo, mais do que só economizar uns trocados. sem dúvida. É um equilíbrio difícil, né? Eficiência, isonomia, evitar absurdos de preço e ainda empurrar a inovação e a sustentabilidade. É um desafio. E quem toca essa máquina? A lei fala do agente de contratação, da comissão, preferencialmente servidores de carreira, né? Sim, artigo 7º e 8º. Essa preferência por servidor efetivo, artigo 8º, parágrafo 2º, é um sinal claro. Busca gente com mais, digamos, estabilidade e conhecimento da máquina para tocar processos tão delicados. E as proibições do artigo novo. Impedir parente de licitante, gente com interesse. E isso funciona. Olha, a ideia é blindar o processo contra conflito de interesse e corrupção, né? Se o primo do dono da empresa está lá decidindo, complica. As vedações são importantes barreiras, mas aí entra outra questão. Qual? A capacitação. A lei é um calhamaço super complexa. Esses agentes precisam ser muito bem treinados. E isso é um desafio gigante, principalmente nos municípios menores com menos estrutura. Imagino. Um desafio real mesmo. Bom, e na prática, como a administração escolhe? Quais são as ferramentas, as modalidades de licitação do artigo 28? Temos as conhecidas, né? O pregão, para bens e serviços comuns, continua firme. A concorrência, que mudou um pouco, agora para bens e serviços especiais, obras, concurso, leilão. E a novidade? O tal do diálogo competitivo. Quando que se usa isso? Parece algo bem diferente. O diálogo competitivo está lá no artigo 32. É para quando a coisa é, assim, muito complexa. Envolve inovação, tecnologia nova, ou quando a própria administração não sabe direito qual a melhor solução técnica para o problema dela. Aí a lei permite o quê?
Um diálogo mesmo, uma conversa estruturada com empresas que foram pré-selecionadas. Elas propõem soluções, discutem, Tipo um brainstorming com o mercado. quase isso. E só depois dessa fase de conversa é que elas apresentam as propostas finais. É para construir a solução junto em casos bem específicos. Parece interessante para problemas cabeludos, mas não corre o risco de ser muito demorado? E talvez só as gigantes conseguirem participar? É uma preocupação real, sim. Exige o fôlego da empresa para participar dessa fase de diálogo, de desenvolver ideias. Pode ser mais difícil para a empresa pequena. Por isso tem que ser usado com critério, sabe? Só quando a complexidade ou a inovação realmente justificarem. Mas mostra uma busca da lei por flexibilidade, por soluções mais sob medida. Entendi. Agora, o caminho normal de uma licitação, como funciona o fluxo? O artigo 17 fala das fases: preparatória, edital, propostas, julgamento, habilitação. E a regra geral agora é inverter, né? Julga primeiro a proposta, depois vê se o vencedor está habilitado. Por que isso? A palavra-chave é agilidade. É para acelerar. Em vez de olhar a papelada de todo mundo que participou, a administração foca só nos documentos de quem ganhou a disputa, de preço ou técnica e preço. Economiza tempo. Muito tempo e trabalho. O risco, claro, é descobrir lá na frente que o vencedor não pode ser contratado. Aí tem que chamar o segundo. Mas a aposta é que, na maioria das vezes, a economia de tempo compensa. E não dá para esquecer. A fase preparatória, artigo 18, é onde tudo começa. Definir bem o objeto, analisar riscos, isso é até obrigatório em alguns casos, como na contratação integrada fazer estudo técnico. É o dever de casa antes de ir para o mercado. Exato. E tudo isso vai para o edital, que tem que ser publicado, junto com um monte de outras informações, no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNC, artigo 174. É o grande palco da transparência dessa lei. Planejamento forte, processo ágil, portal para todo mundo ver. Parece um bom tripé. E na hora de escolher a melhor proposta? Já falamos que não é só preço. Como funciona? Artigo 33. Isso. A lei dá um cardápio de critérios, artigo 33 a 39. Menor preço ou maior desconto ainda valem para coisas mais simples, padronizadas. Mas para coisas mais complexas tem outros. Melhor técnica ou conteúdo artístico, em casos bem específicos. E o famoso técnica e preço, artigo 36. Isso é importante, né? Para serviço intelectual, tecnologia. Fundamental. Aqui a qualidade técnica tem peso na nota, pode chegar a 70%. Combina-se com o preço. É aquilo, não adianta o software mais barato se ele não entrega o que precisa. A técnica tem que pesar. E tem até o maior retorno econômico, artigo 39. Esse é para contrato de eficiência. A empresa ganha uma parte da economia que ela gerar para o governo, tipo reduzir conta de luz. Interessante. A escolha do critério é bem estratégica, então. Totalmente. Tem que casar com o que foi definido lá no planejamento como vantajoso. Me diz uma coisa, precisa sempre licitar ou tem como contratar direto? A lei fala de inexigibilidade, artigo 74, e dispensa, artigo 75. Qual a diferença básica? A diferença é crucial. Inexigibilidade é quando a competição é impossível. Não tem como comparar. Pensa num fornecedor exclusivo, o único que faz aquilo no país. Ou um artista famoso para um show específico. Ou um parecer de um jurista super renomado. Não tem como fazer leilão disso, né? Não dá para comparar. Exato. Já na dispensa, a competição até seria possível, mas a lei permite não licitar por alguma razão prática. O caso mais comum é o valor baixo. Hoje estão em R$114 mil para obras e 57 mil para compras e serviços, mais ou menos, né? Valores que são atualizados. Ah, tipo, para comprar a caneta não precisa fazer uma licitação enorme. Isso, ou em emergência, calamidade, guerra, ou contratação entre órgãos públicos. Mas olha, são exceções. Tem que justificar muito bem, publicar. Não é para sair dispensando licitação à torto e direito. Certo, são válvulas de escape, mas com controle. E para as empresas que ganham a licitação, são contratadas direto. O que elas precisam provar na habilitação, artigo 62. Isso pega muita gente, não? Pega sim. A habilitação, o artigo 62 a 70, é um filtro importante. A empresa tem que mostrar que aguenta o rojão, que tem condição de cumprir o contrato. São basicamente 4 eixos: o jurídico,
A empresa existe legalmente. CNPJ, contrato social, tá tudo ok? O técnico, ela sabe fazer o serviço? Tem experiência, atestado, equipe qualificada? O fiscal social e trabalhista está em dia com o imposto, FGTS, INSS, não tem trabalho infantil ou escravo? E o econômico financeiro, tem saúde financeira para tocar o contrato, balanço, índices. É bastante coisa para comprovar. E a dia? Artigo 115. E as garantias? Artigo 96. Chance de mudar algo no meio? Artigo 124. O tempo de duração? Artigo 105. A execução é a hora da verdade, né? A lei bate muito na tecla do gestor do contrato, artigo 117. Alguém da administração tem que ficar em cima, acompanhando, fiscalizando. As garantias, artigo 96, são tipo um seguro. A empresa pode ter que deixar uma caução, seguro-garantia, fiança bancária, geralmente até 5% do valor, para cobrir possíveis falhas. E a tal da matriz de riscos? A matriz de alocação de riscos, artigo 103. Essa é uma novidade importante, obrigatória em contratos maiores ou mais complexos. A ideia é tentar prever problemas que podem surgir, tipo a chuva atrasou a obra, o dólar disparou e afetou o preço do material importado, e já combinar no contrato quem paga a conta, governo ou empresa. Traz mais segurança para todo mundo, imagino. A ideia é essa. E os contratos podem ser alterados, artigo 124, mas tem limite. Geralmente 25% para mais ou para menos, artigo 125, e tem as regras para manter o equilíbrio econômico e financeiro, artigo 134, 136, né, reajuste, repactuação, revisão. Se os custos mudam muito, o contrato pode ser adaptado. Essa matriz de riscos parece poderosa, mas deve ser difícil de fazer bem feita na prática, né? Principalmente em projeto inovador ou prefeitura pequena. Com certeza. Exige conhecimento técnico, capacidade de prever cenários. É um desafio implementar isso bem em todo lugar. E se, no final das contas, o contrato der errado? A empresa não entrega, faz serviço ruim. Quais as consequências? A lei parece que pegou mais pesado nas sanções, artigo 156, e até na parte criminal, artigo 178. É para valer. Olha, as consequências podem ser bem sérias, sim. As sanções administrativas, artigo 156, vão desde uma simples advertência ou multa até impedir a empresa de licitar com aquele órgão por até 3 anos. E a mais grave é a declaração de inidoneidade. Aí a empresa fica proibida de contratar com qualquer órgão público no Brasil por 3 a 6 anos. Pesa bastante. E a parte criminal? Por reforçada, o Código Penal agora tem artigos específicos, 337 e 337-P, para crimes em licitação e contrato. Fraudar, contratar direto, ilegalmente, desviar dinheiro do contrato, tudo isso é crime, com pena de prisão, inclusive. A intenção é clara: deixar a vida de quem age errado bem mais difícil. Se a ameaça é real, bom, depende da fiscalização, da aplicação da lei, pelos órgãos de controle, pelo judiciário, mas a ferramenta legal está lá, mais forte. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, a Lei 14.133 é, sem dúvida, um esforço enorme para redesenhar as contratações públicas. A gente viu muito foco em planejamento, numa eficiência que vai além do preço, mais transparência com o PNCP, ferramentas novas como o diálogo competitivo, matriz de risco. Administrativo, as boas práticas de gestão, de governança. Os objetivos são ótimos. Usar melhor o dinheiro do contribuinte, ter resultados melhores para a sociedade. Mas, assim, não dá para ignorar o tamanho do desafio da implementação. Uma lei complexa como essa não funciona só no papel. Precisa de treinamento pesado para servidor, sistema que funcione, mudança de cultura na administração e nas empresas e controle eficaz, claro. O sucesso dela depende muito disso tudo. E fica a reflexão para quem nos ouve. A lei traz instrumentos que parecem muito bons. Planejamento detalhado, gestão de risco, novas formas de contratar. No papel, é um avanço para ter contratações mais inteligentes, mais íntegras. Mas como fazer isso funcionar na prática, no Brasil real, com tanta diferença entre um ministério em Brasília e uma prefeitura no interior? Como garantir que uma cidade pequena, com pouca gente e pouco recurso, consiga usar bem uma matriz de risco ou fazer um diálogo competitivo? A distância entre a lei e o dia a dia pode ser grande. Como garantir que os objetivos nobres virem, de fato, melhores serviços, melhores obras para a população? Fica aí a questão.
Agradecemos muito a companhia nessa análise da nova Lei de Licitações e Contratos. Até a próxima.